Olá, boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite, Gisela. Tudo bem com vocês? Tudo boa bem, noite, Ana? meninas. Mari, boa noite. Boa noite, Gi. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Tudo jóia. Estamos aqui em mais uma quinta-feira para conversar com as pessoas, com os empresários, com o pessoal de RH, sobre essas questões que vivem, permeando as relações de trabalho, relações empresariais. A gente tem que saber tanta coisa para poder gerir as nossas empresas nesse caminho do empreendedorismo, e hoje a gente vai conversar um pouquinho falando sobre a LGPD. Afinal de contas, o que é a LGPD? Isso que a gente vai trazer. E a nossa intenção não é aqui trazer conceitos técnicos, falar para advogado, em que pese advogados são super bem-vindos, mas a gente está aqui para falar com você, empreendedor, com você, pessoa do RH. A gente quer explicar de uma forma simples o que é essa tal de LGPD que todo mundo está falando. Aliás, a gente está vivendo uma semana onde esse assunto está muito em destaque na mídia, e as pessoas me perguntam por vezes: Ana, mas o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, no que ela impacta o meu negócio? E é a respeito disso que a gente vai falar hoje. Eu sou Ana Paula Smith, eu sou advogada, eu sou sócia da Custódio Lima, sou parceira da Gisela e da Mariana aqui no Empreenda Law, e estou aqui muito feliz de novo em estar na presença de duas pessoas tão bacanas para tratar desse assunto super interessante. É isso aí, Ana. E bem colocado. A nossa intenção aqui hoje realmente é falar para você, empresário, para você entender um pouquinho sobre a LGPD, e também não é nossa intenção aqui entrar na parte técnica da lei, na parte que é interessante para quem trabalha com TI, mas para vocês entenderem a importância disso para o seu negócio. Eu sou Mariana Domingues, sou uma das fundadoras do Empreenda Law, sou também sócia do Domingues e Herald e advogada da área empresarial. E estou muito feliz de estar aqui de novo com a doutora Ana e com a doutora Gisela, minhas parceiras e amigas, que vamos estar aqui tendo uma conversa muito tranquila, e leve hoje. Boa noite, gente. Eu sou Gisela Trovo, sou advogada, fundadora do escritório Gisela Trovo Advogados, especializado em direito público e empresarial, aí há mais de 20 anos, com experiência em gestão pública e privada. Sou sócia da doutora Mariana Domingues, aqui na Empreenda Law, esse canal de comunicação que vocês estão nos acompanhando hoje, e que nós temos o prazer de receber a nossa parceira Ana Smith para conversar um pouquinho com vocês hoje sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, gente, vem assunto bem interessante por aí. De fato, Gi. E para a gente começar um pouquinho entendendo a origem da Lei Geral de Proteção de Dados, que aqui a gente vai estar tratando como LGPD, fica mais fácil, menorzinho para a gente conversar, a sigla que todo mundo fala. A LGPD, ela se espelha, gente, numa lei irmã dela da União Europeia, que é a GDPR. Essa legislação foi criada depois daquela confusão que teve nas eleições da Cambridge Analytica, que eu acredito que muitos de vocês lembram, inclusive virou documentário, envolveu o Facebook, que inclusive acabou depondo no Supremo Tribunal Americano. E para a gente se adequar a essas regras comerciais que esses países já muito desenvolvidos nessa lei de proteção geral de dados, para que a gente pudesse entrar no comércio e manter essas relações com China, Estados Unidos e com os países da União Europeia, o Brasil se viu obrigado a também criar uma legislação específica para proteger os dados dos seus cidadãos e das empresas que fazem essas transações. Então, para quem é que essa lei se aplica? Bom, ela se aplica, pessoal, para qualquer um. Para empresa pequena, para empresa grande, para padaria, para lanchonete, ela se aplica para as grandes indústrias, para as empresas internacionais, para quem trabalha com o mercado digital, com o marketplace, e para aquele empresário que não trabalha com nada na internet. Da mesma forma, ela se aplica. Então, eu acho super importante, Mariana, falar sobre isso, porque as pessoas acham que assim, LGPD é só para quem vende na internet, LGPD é só para quem trabalha com tecnologia, e não é nada disso, né? A LGPD ela vai impactar desde os negócios físicos até os negócios digitais, todo tipo de negócio. Qualquer relação que você tenha com pessoas e que haja
o compartilhamento de dados vai ser impactado. Pode ser uma clínica médica, Exato. Pode ser a clínica onde você vai vacinar seu filho, pode ser a lanchonete que às vezes você preenche um cadastro, né? Então, eu acho que isso é muito importante para saber que vai impactar a vida de todo mundo. Perfeito, Ana, porque desde o momento que tenha essa transação de dados, seja do seu nome, do CPF, RG, ou de uma foto, né, ou da sua digital, a portaria, por exemplo, dos prédios, né, a maioria dos prédios você coloca digital para você passar na catraca. Isso daí é um dado que é pessoal e é um dado protegido pela LGPD. Então, como a gente estava falando, a LGPD se aplica a todo mundo. Ela é, e não só se aplica a todos, como dentro da empresa ela é multidisciplinar, porque você vai ter impacto do LGPD no RH, você vai ter impacto do LGPD no marketing, na logística, na relação com o cliente, no setor de vendas, que é um setor que colhe muitos dados. Então, você realmente precisa entender onde que é a LGPD e até que ponto ela vai mexer com o teu negócio. E tem que estabelecer aí também, Mari, verificar que a LGPD ela estabelece proteção específica para os dados pessoais das crianças e dos adolescentes. Tem uma matéria até recente da Veja que trouxe aí que cada 10 crianças de 10 crianças entre 4 e 6 anos, 3 delas já têm o celular. E a lei ela também foi pensada nesse sentido, né, para evitar aí o uso de informações que possam colocar a integridade dessas crianças em risco. Então, a lei traz que todos os dados coletados das crianças têm que ter consentimento expresso dos pais, exceto, claro, em casos assim que a necessidade é de manter contato com os próprios pais, mas nesse caso também esses dados não podem ficar armazenados, isso é um dado bem importante. E a gente não pode esquecer o prazo, né? Todo mundo fala assim, mas quando que a LGPD começa? A LGPD já começou. Dia 14 de agosto desse ano, ela já entrou em vigor. A gente tem a LGPD aprovada lá em 2018. Então, assim, houveram 2 anos para todo mundo se adequar, para as empresas arrumarem a casa, se prepararem para que ela entrasse em vigor. E o que eu tinha visto de movimento, eu não sei vocês, Mariana e Gisela, é que no começo do ano as empresas já estavam mais mobilizadas para isso. E aí veio a pandemia e todo mundo parou o processo de LGPD e começou a focar na sobrevivência, começou a focar em como ia administrar o seu negócio e falou, gente, a LGPD vai entrar em vigor, paciência, né? Depois a gente lida com a LGPD. Depois eu penso nisso, né? Só que depois chegou. E tem mesmo uma medida provisória tramitando, existe uma votação que, aliás, seria ontem, para postergar o início da LGPD para maio do ano que vem, mas ainda não foi votada e não tem previsão para quando vai ser votada. Então, a gente tem que entender que a LGPD hoje já está em vigor. Então, hoje, para eu poder dar o meu dado para alguém, a pessoa precisa pedir o meu consentimento, né? Olha a importância desse tema, né? E outra coisa que tem que se observar muito, Ana, é também que nós estamos aí vivendo esse mundo altamente conectado. E a LGPD, ela traz sanções muito severas em relação àquelas empresas que descumprirem as suas disposições. Então, por isso a gente frisa aqui também a relevância da adequação das empresas às disposições da lei. E essas sanções vão desde sanções administrativas, como advertência, por exemplo, até multa, que varia aí de 2% do faturamento da pessoa jurídica até o valor de 50 milhões de reais, gente, por infração. Isso é importante também destacar. Além, claro, do ressarcimento aí de responsabilidade de danos morais e tudo mais. Só para citar como exemplo, é interessante a gente pontuar que antes mesmo da gente ter aí a possibilidade e vigência da LGPD, tem vários cases que já vinham nesse sentido. Um deles eu cito o da Netshoes, lá em 2018, em que houve um vazamento de 2 listas aí que continham dados pessoais de mais de 2 milhões de clientes, né? Nessa época, naquela época, sem entrar em vigor a LGPD, para vocês terem ideia, já foi feito um acordo da empresa com o Ministério Público do Distrito Federal, naquela época, em R$500 mil,
até para se evitar aí que o ingresso de uma ação coletiva para aqueles que tinham sido prejudicados, né? Além disso, da indenização mesmo por danos morais, a empresa acabou precisando também implementar medidas adicionais aí de proteção de dados, né? Se adequar já aos termos da LGPD e realizar campanhas de conscientização. E nisso, assim, tem várias outras também empresas aí que sofreram esse tipo de sanção, né? Com certeza. E a gente precisa observar, Gisela, que assim, a gente está falando de uma Netshoes que vazou uma listagem, a gente não sabe exatamente de quantos nomes, mas vazaram 2 listagens e eles fizeram um acordo 2 milhões de pessoas, 2 milhões então, de pessoas. 2 milhões de nomes. Aí você teve um acordo, uma transação aí de 500 mil reais. Aí as pessoas podem ouvir e falar assim, mas isso é muito grande, eu não sou a Netshoes, eu não tenho acesso a tudo isso de dado. Agora, imagine uma coisa, quantas vezes você não recebeu uma ligação no seu celular de alguém querendo te vender uma coisa ou de um produto sendo oferecido de uma empresa que você nunca nem ouviu falar? Quantas vezes o telemarketing não entrou em contato com você, ou alguém te oferecendo um cartão de crédito de uma loja, ou alguma coisa que você nem se recorda de onde que eles podem ter obtido o seu dado? Isso tudo agora é protegido pela LGPD, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque vai poder gerar sanção, às vezes até o pequeno comércio, né, Mariana? Imagina um salão de cabeleireiro que você faz o seu cadastro. Se um funcionário de má fé vaza essa listagem, o proprietário daquele salão de cabeleireiro, ele pode responder por isso. Da lanchonete que quer mandar um cartão no dia do aniversário do cliente e, de repente, o funcionário vende aqueles dados, vende aquele telefone para alguém para poder fazer telemarketing e aí aquela empresa pode ser responsabilizada. Gostei do seu exemplo, Ana, e vou pegar o gancho aqui, que a minha mãe e a minha tia são proprietárias de um salão de beleza. E é um salão de beleza pequeno, mas elas têm um software onde elas fazem todo o cadastro do cliente e as promoções elas enviam por WhatsApp, né? As promoções da semana, combo de cabelo, unha, pé e mão, enfim, que nós mulheres sabemos que isso é comum, os salões mandam isso para os clientes, os salões pequenos fazem isso, né? E não só nesse mercado, mas qualquer outro mercado pequeno, uma padaria, por exemplo, às vezes ele tem um CRM ali, um cadastrinho básico do seu cliente, às vezes paga fiado, quem é o cliente, qual o endereço dele, então eu vou ter esse endereço para cobrar esse cliente, isso já vem de gerações. Gente, todos esses dados entram na LGPD, todos eles se vazarem são passíveis de multa, né? E a Gisela trouxe aí um caso importante da Netshoes, mas não foram só esses aqui no Brasil. Nós já temos a Vivo, que já foi fiscalizada, né? Tem uma fiscalização correndo contra a Vivo pelo Ministério Público do Distrito Federal, que mesmo a LGPD não estando em vigência, obrigou a Vivo a criar um plano de proteção geral de dados, né? Nós temos outros casos, que depois a gente vai estar comentando aqui, mas que a lei já está sendo cobrada das grandes empresas, e quando ela estiver com esse poder de sanção em agosto de 2021, sem dúvida a pequena empresa também vai passar por essa fiscalização. E você sabe, Mariana, que o que as pessoas precisam entender é que, assim, o comerciante, às vezes, a empresa pequena, ela tem até o cadastro na boa-fé. Ela quer mandar um cartão de aniversário para o cliente, oferecer um desconto no mês do aniversário do cliente. Quem nunca recebeu um WhatsApp de uma loja que costuma comprar com esse tipo de informação? O problema não é fazer isso, não é ter a listagem do cliente. Eu acho que o problema é você se preocupar com aquele cliente, aprovar isso, ele autorizar essa divulgação e esse envio desse material, e você se preocupar em ter o mínimo de dado possível para você não correr o risco de dados sensíveis serem vazados, né? A gestão desses dados, né, Ana? A verdade é essa, né? A Com gestão eficiente desses dados, né? E para isso, eu entendo... E para isso, a empresa ela precisa ter um mínimo de governança, né? O que é essa governança? Ela vai precisar cuidar daqueles dados e cuidar da empresa dela para que tudo esteja no seu lugar e que ela possa fazer prova das coisas do jeito que acontece. Sem dúvida. Eu penso assim, que a LGPD, gente, ela não vai impactar apenas a área de tecnologia das empresas.
A verdade é que a lei ela traz mudanças assim muito importantes em muitos setores, né? E eu acho que um ponto importantíssimo que deve ser a primeira iniciativa das empresas aí é, de fato, a criação de uma política de gestão de dados. E assim, eu pergunto, por que empresário é tão importante criar uma política de gestão de dados? Porque nós estamos num mundo cada vez mais interconectado, um mundo cada vez mais digital, em que os nossos dados pessoais estão cada vez mais aí, como todo mundo falou, as próprias crianças, olha aí, o tempo todo no celular. Então, assim, os dados pessoais estão cada vez mais expostos mesmo, né? E também, gente, a gente está cada vez mais sujeito aos ataques cibernéticos que se tornam sofisticados, então cada dia mais sofisticados, né? E no meio de tudo isso nós estamos com empresas ainda completamente despreparadas para lidar com esse cenário. Não, com certeza. Eu acho que vocês também devem estar se deparando com os clientes de vocês que ficam assim, meu Deus, e agora? O que eu faço, então, para se adequar ao LGPD? Então, a gente, como eu estava dizendo, a gente tem que pensar na questão de governança, né? Então, assim, o que é isso? Você precisa ter um conjunto de ações para cuidar desses dados. Então, vai envolver TI, vai envolver jurídico, vai envolver um monte de gente. Por quê? Porque você vai precisar organizar isso para você mostrar que você tem essa organização e que não foi dali que vazaram os dados. E a gente tem que separar o que é dado sensível e do que é dado que você pode ter um acesso menos restrito. Quando você tem uma empresa, você precisa pensar se você precisa de todas aquelas informações que estão sendo pedidas. O seu empregado hoje, quando ele vai participar de um processo seletivo, ou ele vai ser contratado pela sua empresa, ou até os que já estão contratados, você vai precisar adequar os seus contratos de trabalho. Para quê? Para que ele permita que você compartilhe aqueles dados, inclusive com os órgãos públicos. Sabem, existe uma curiosidade que é uma coisa que eu ainda não entendi, porque aqui no Brasil, a LGPD ela não trata especificamente da questão da relação de emprego. Ela não tem um capítulo tratando disso, ela traz isso de uma forma mais ampla. Mas ela trata, por exemplo, a questão da filiação sindical como um dado sensível. Mas a empresa precisa saber daquela informação, porque ela vai ter que fazer repasse para o sindicato, envolve direito de terceiro. Eu até entendo que é uma questão para não ter discriminação, mas o RH precisa dessa informação. Então, como é que a gente vai lidar com tudo isso, né? Eu acho que precisam ser feitas as adequações, e hoje o que eu tenho visto assim, é uma correria por parte dos meus clientes em entender e já começar a pedir a adequação dos contratos. Então, a adequação do contrato de trabalho para que conste as cláusulas dando essa autorização, né? Pensar na questão de onde isso vai ser armazenado, então verificar o caminho que isso vai seguir para que nem todo mundo tenha acesso, e também os contratos de prestadores de serviço, porque você se presta serviço para uma empresa e você vai receber dados dela, ela vai colocar no contrato dela, ela vai exigir que você se responsabilize por isso, para que ela não seja de repente processada, porque o dado que ela tinha e passou para você, porque é primordial para a sua prestação de serviço, acabou vazando para algum lugar. Então, acho que esses são aspectos da governança que a gente vai precisar ter muita atenção, pensar em adequação, que os empresários precisam procurar advogados para fazer esse tipo de trabalho, para olhar para a sua empresa, para olhar para o seu negócio, que estejam alinhados com o pessoal de TI, para que você tenha menos problema possível, né? Você vê, Mariana, a questão de um currículo, imagina o que pode dar de problema? Ana, acho que os currículos já foram até analisados pela LGPD. Nós temos aqui um case muito famoso, agora do começo do ano, do McDonald's. O McDonald's, ele coletou, né? Imagina quantos currículos chegam no McDonald's, nas lojas, nas franquias do McDonald's. Nem sempre chegam de forma online ou pela a vaga que foi aberta, pela empresa que faz essa seleção. Às vezes elas chegam de forma física, entregues até no balcão. São pessoas simples, né? Mas sim, o McDonald's ele está sendo processado por conta do uso desses dados no currículo. E não só o McDonald's, a C&A também. A C&A, ela foi denunciada porque ela ficava com esses currículos muito mais do que 5 anos, pegava esses dados e emitia aquele cartão de crédito que a C&A tem, a Renner, enfim, outras lojas, emitia esses cartões sem a pessoa ter pedido. Então, ela usava esse dado que foi dado para a empresa para
para uma oportunidade de emprego, ela utilizou para um benefício dela, que é esse cartão, né? Então, veja, gente, que são situações que a gente tem que tomar cuidado e que todos nós estamos aí à disposição dessa lei sobre o guarda-chuva dela, né? Nós temos que tomar realmente esse cuidado. E, Ana, eu queria ainda pegar um pouquinho aqui o teu tempo, roubar um pouquinho, porque você falou aí da importância do fornecedor, né? De adequar esses contratos. E, gente, isso eu acho assim fundamental. Pensa que tem muitas empresas que trabalham como terceirizadas para indústrias, né? Pequenos fornecedores. A indústria já tem compliance, já tem políticas de proteção de dados. E esse terceiro, ele também tem lá seus funcionários, seu contato com os funcionários da própria indústria, e às vezes ele perde um negócio, ele deixa de conseguir fazer negócio com essa indústria porque ele não tem uma política de proteção. Então, assim, isso pode atingir não só a questão da multa, uma sanção, que vai penalizar a sua empresa, mas você pode deixar de conseguir um faturamento novo, um cliente, porque você não tem políticas de proteção, né? Não tem o que você estava falando, Ana, não tem a governança. Com certeza. E, Gisela, como você bem disse, né? Tem a multa aí que a gente não pode esquecer, que afinal de contas, já pensou tomar uma multa nesse montante, nesse valor? Deus me livre. Ninguém quer isso, né, gente? Eu acho que a grande situação aqui, como os empresários podem nos perguntar, como fazer para evitar algo assim? E, primeiramente, os negócios, eles devem entender como esses dados navegam dentro aí das organizações. Eu acho que para dominar a gestão de dados, as empresas elas têm que estudar todos os procedimentos de coleta dos dados, tem que identificar o tipo de informação coletada, por que está coletando aquela informação, como que essa informação está sendo processada dentro da tua empresa, né? Qual que é a relevância desse dado que está sendo coletado, o armazenamento, que é importantíssimo, quais são os pontos de acesso aí, quais são as contas que têm acesso, os procedimentos de exclusão, gente, já que a LGPD, ela traz que os usuários eles têm o direito de solicitar a exclusão dos seus dados pessoais do registro da empresa. Isso é uma questão muito importante, isso tem que estar muito organizado na questão da gestão de dados. Deve criar, na verdade, um esqueminha, um fluxograma aí que possa ajudar a identificar esses problemas que todas as empresas têm, né, e grande parte aí tem, poder analisar para poder fazer os ajustes necessários. E como você mesmo falou, Ana, para fazer tudo isso e prevenir aí futuros vazamentos, primeiro, gente, é necessário ter um investimento numa boa equipe de advogados, né, para auxiliar a empresa com um programa de conformidade mesmo, adequado aos termos da LGPD. É importante aí fazer esse mapeamento inicial, pegar esses dados pessoais, saber quais são as portas de entrada e de saída, como eu já falei, a questão do armazenamento, se há problemas que possam ser evitados e como é que nós vamos resolver isso. E aqui é muito importante também ressaltar que a LGPD ela vai exigir nesse momento também uma maturidade maior, um nível de maturidade maior mesmo dos programas de compliance, no que diz respeito principalmente à questão de privacidade e segurança de dados, né? Com certeza, porque assim, não necessariamente você quer que os seus dados que você compartilhou com aquela empresa por alguma situação específica, porque você está consumindo algum produto, você não quer que isso vaze. Você tem o direito de não querer ser importunado, você tem o direito de não querer receber ligações e ofertas de outros produtos se você não pediu. Você tem esse direito de não ter seus dados divulgados, porque os dados são seus. Né? Já pensou o volume de dados? Quanto? Eu não sei vocês, mas eu vivo preenchendo o cadastro de um monte de lugar e me pedem umas informações que de verdade eu não sei para que eles precisam. Então, as empresas precisam, Gisela, como bem você disse, ter uma estrutura, inclusive, para excluir esses dados. Para quando o cliente solicitar a exclusão, ela ter a efetividade de excluir e certificar que excluiu, né? Exatamente. Tem que ter agilidade nisso. Mas, para isso, Ana, tem que ter treinamento de funcionário. As pessoas têm que estar
voltadas aí para uma gestão responsável. Tem que haver um engajamento, e esse engajamento só vai existir com muito treinamento. E Gisela, é importante, como você está falando, é importante treinamento, porque o funcionário ele tem que entender qual dado ele vai coletar, né? Porque a empresa ela tem que começar, como você falou, ela tem que ter uma maturidade e entender que ela não precisa saber a vida inteira do cliente, né? Pô, quando a gente faz o cadastro de venda, às vezes, de compra e venda na internet lá, eu, por exemplo, adoro comprar na Amazon, gente, sou fã de comprar na Amazon. Eu, fazendo o cadastro esses dias, eu estava vendo que tem marketplace que pede a raça. Interessa saber a raça do seu cliente? Você quer saber o nome CPF para emitir uma nota fiscal e o cartão de crédito para comprar, para você colocar a fatura? Não interessa saber a raça. Além do mais, a raça é um dado que é sensível, né? Ele tem um outro olhar. Então, eu acho que nesse viés, Gisela, o treinamento tem que ser desde lá do funcionário que faz a ponta, que faz esse contato direto, o funcionário da venda, o comercial, para ele tomar cuidado de ele pegar o mínimo de informação possível. Porque, pessoal, imagina, na sua empresa, qualquer dado que entra, você tem que tratar. Se você faz um cadastro gigantesco, você vai quantos funcionários e quanto você vai gastar para tratar toda essa sua base de dados, né? Então, isso também gera uma economia para o empresário. Com certeza, esses dados têm que ser, de fato, relevantes, né? A empresa tem que identificar qual é a relevância disso para mim, né? E diminuir, de fato, o melhor é diminuir. E quando a gente fala em treinamento de funcionário, e aí a gente tem que falar também da formação de uma figura nova que a lei trouxe, que é o DPO, né? E quem que é esse DPO, gente? Esse falado DPO é algo que também originou aí da legislação europeia, né? Que é o chamado Data Protection Officer, e ele nada mais é do que essa pessoa que é responsável aí pelo esse canal de comunicação entre a empresa e a Agência Nacional de Proteção de Dados. É um encarregado da proteção de dados da empresa. E aqui no Brasil, a LGPD, ela determina mesmo que todas as empresas que sejam controladoras de dados, que ela tenha um DPO. Então, isso também é uma inovação que foi trazida, né? E essas empresas, todo mundo que tem que ter isso, primeiramente agora está se considerando aí empresas que tenham aí um processamento de registro de 5.000 registros exatamente por ano. Basicamente é isso a princípio. Mas assim, qualquer técnico de TI pode ser um DPO, gente? Não. A pessoa tem que estar preparada. Então, ela tem que ter um perfil adequado de função, né? Então, antes aí de selecionar esse candidato que vai gerir, que vai administrar essa função aí, as empresas elas precisam também estudar esse candidato, né? Estudar as áreas de interesse dele, quais são suas habilidades, se ele tem experiência com gestão de dados, porque esse profissional ele tem que estar alinhado também o tempo todo aí com o jurídico, que a gente já falou da importância aqui do jurídico, né? E mais, ele tem que ter funções assim claramente estabelecidas aí, desde qual que é o método que ele vai trabalhar, qual que é a tua autoridade em relação aos departamentos. De fato, tem que se criar uma gestão otimizada que esse funcionário, de fato, possa aí trabalhar junto com todos os demais nesse sentido dessa gestão responsável desses dados. Com certeza, Gisela. E esse profissional, eu acho que tem 2 detalhes que são super importantes. Primeiro, que ele precisa ter uma formação e ele precisa ter algumas certificações. Segundo, que ele responde solidariamente pela multa. Então, se a empresa fizer alguma coisa errada e ela tomar uma multa, o DPO ele responde junto. Então, não é assim, vou virar DPO e agora todo mundo está super fácil, coloco qualquer pessoa para ser DPO. Não funciona muito desse jeito, não. Não funciona. De todo modo, gente, o que o empresário tem que ter em mente é que ele tem que criar aí um ambiente seguro para esse armazenamento de dados, né? Com todas as ferramentas necessárias
para evitar a invasão mesmo aí, vazamentos dessas informações. Esses ataques cibernéticos, tem que estabelecer uma estratégia que faça assim, uma resposta eficiente também à violação desses dados, se acaso vir a acontecer, né? Aqui eu acho importante pontuar que a lei traz que se uma empresa ela perde dados pessoais de um cidadão brasileiro e durante um ataque, por exemplo, ela precisa reportar esse vazamento às autoridades de gestão dentro de um prazo de um período de tempo aceitável. A legislação europeia, ela prevê 72 horas. O Brasil não fala em 72 horas, ele fala nesse período aceitável. Mas o que é aceitável aqui, gente? O que é aceitável, né? Aceitável, para mim, aqui tem que ser rápido, tem que ser para ontem, né? Porque quando a gente fala... Afinal, é um dado seu, né, que foi vazado, né? Com certeza. Então, está colocando em risco o teu endereço, a tua segurança, o teu cartão de crédito, que pode estar sendo passado por qualquer um. Exatamente. Isso tem que ser para ontem, como a gente diz. Então, assim, de um modo geral, o empresário ele tem que estar ciente que tem que implementar aí uma política de segurança capaz de ter uma rotina mesmo, de processos internos aí que minimizem no máximo esses riscos de vazamento, para que, de fato, não venha responder aí com essas multas pesadíssimas, como a gente já falou anteriormente. Com certeza. É verdade, Gi. Bom, eu acho, Mari, que a gente hoje está meio travando. As três aqui, né? Não sabe quem fala primeiro. Coloca tudo advogado junto, é isso que dá, né? Todo mundo quer falar aqui. Não, a gente já gosta de conversar, ainda as três que já gostam de bater um papo, pronto. Chegou o assunto e aí a gente quer fazer essa troca, mas é muito legal. Mas eu quero dizer mais uma coisa, então, já que eu quero falar um pouco mais, mas a gente tem que pensar assim, olha, ainda as empresas estão muito despreparadas para tudo isso, gente. Vamos alertar novamente, tem que trazer esse alerta. No final de 2019, tinha uma pesquisa de que 85% das empresas ainda não estavam preparadas para isso. Aí entra fatores, Ana, como você já próprio pontuou, problema de governança, problema relacionado aí à própria gestão da empresa, gestão dos processos, gestão de riscos. Então, de fato, gente, tem que se atentar que 2020, nós estamos numa pandemia aí, vai passar rapidinho, e 2021 está aí. Então, de fato, tem que ir se adequando. Com certeza. E as pessoas precisam se preparar, né, Mari? Precisa se preparar para essa hora dessa retomada. Eu acho que as empresas precisam se preparar e se organizar para a LGPD, se organizar para estarem com seus processos todos organizados, para ter uma segurança de informação, com o seu time treinado, para ter mais eficiência. Eu acho que é para isso que o Empreenda está aqui, né, gente, fazendo aqui o meu merchan também. O Empreenda está aqui para ajudar o empresário. Nesse momento de retomada, nós estamos aqui hoje na nossa segunda live, nesse formato aqui no Facebook, e vamos trazer mais informações, mais temas relevantes. Mas eu queria finalizar aqui o ponto que a Gisela estava colocando, trazendo aqui uma despreocupação um pouco para o empresário. O empresário, quando ouve, olha, vou ter que fazer tudo isso, vou ter que cuidar de todos esses dados, vou ter que contratar um DPO, vou ter que contratar uma equipe. Calma, né? Não é essa... É preocupante, mas não é uma sangria desatada. Existem empresas no mercado que têm esse DPO formado, então você não precisa contratar ele para a sua equipe, você pode contratar essa empresa, que ela vai ter lá um DPO que vai ser responsável pela sua equipe, mais ou menos como um engenheiro responsável de uma obra, né? Que vai assinar. E você não necessariamente precisa contratar alguém dentro da sua empresa, mas fica uma dica aqui, você tem que começar, gente, dar o primeiro passo de cuidar dos seus dados. Então, se você não fez nada até agora, não tem ideia por onde começar, eu vou deixar uma dica aqui que, se as meninas me permitem, comece com uma planilha de Excel, bem simples, faça uma listagem dos dados que você tem dos seus clientes. Você tem uma lista de e-mail? Coloca nessa planilha de Excel. Quem são as pessoas que você tem o e-mail e para que você usa? Eu uso só para um newsletter. Coloca isso lá. Tem um CRM? Para que você tem esse CRM? Coloca nessa planilha. Eu tenho para
é só para um cadastro, eu tenho mais de 5 anos, eu posso apagar? Apague. Então, assim, começa se organizando os seus dados, né? É de uma forma simples, porque se acontecer de você não ter tempo de correr atrás de tudo, pelo menos você tem uma organização. E se um cliente seu pede a exclusão, você tem como demonstrar para ele, olha, por que você tinha o dado dele, o que você utilizava esse dado e que você está fazendo essa exclusão do seu sistema. Então, é aí uma dica simplesinha de vocês começarem a se adequar. Super importante, Mari, essa sua dica, super importante. E tomem cuidado, né? Só peçam dados efetivamente necessários e os mínimos possíveis. Eu tenho um case que eu estava lembrando agora com a fala de vocês. Eu tenho uma empresa que eu conheci que pedia religião, perguntava religião na ficha de admissão da pessoa. Religião é um dado sensível, você não pode perguntar o que você vai fazer com a religião da pessoa. E que interessa não é o tipo de informação isso, né? que vai impactar no seu contrato de trabalho, né? Exatamente. Não há nenhuma relevância nisso. Nenhuma. E é isso, né? Porque um dos pilares também que vão levar a LGPD é o pilar da transparência, né? Então, você tem que ter uma relação muito transparente, tanto com o seu funcionário, fornecedor, cliente, com todas as pessoas que você coleta esse dado. Então, quando você está coletando, pensa, né, nisso que a Ana falou, qual a finalidade de eu coletar esse dado? Para que eu preciso disso? Para que eu preciso da religião? Eu não vejo finalidade para um cliente do comércio, por exemplo, não tem necessidade. E como esse dado vai ser tratado? Eu vou arquivar ele aonde? Vai ser num sistema? Vai ser num arquivo? Eu vou ter cópia do RG e CPF do meu cliente? O que eu vou fazer com isso? Vai ficar num arquivo físico? E quanto tempo? Né? Então, assim, são essas 3 perguntas que tem que ficar na cabeça do empresário. Qual a finalidade? Para quê? Como que eu vou cuidar? E quanto tempo eu vou ficar? Tempo que você não precisa mais efetivar a exclusão e ter a comprovação dessa exclusão se seu cliente perguntar. E um outro aspecto aqui que eu não posso deixar de passar é a questão do consentimento, gente. A partir da vigência dessa lei, o seu cliente tem que dar o consentimento de que ele está passando esse dado. Então, se você quer realmente se proteger de acordo com essas multas da LGPD, formalize com o seu advogado, com o seu contato, ou se você não tem alguém, procure alguém que conheça essa área e faça um termo de consentimento desses dados, né? E na hora que esse funcionário está formalizando com você um contrato, está comprando um produto, está te passando os dados para nota fiscal, peça para ele assinar esse consentimento. Não precisa ser físico, existem hoje assinaturas digitais e existe, inclusive, programas que a pessoa só clica, né? Como a gente vê, o Facebook fez, o Instagram fez, e a maioria das empresas de internet fizeram, onde você clica e que você concorda em estar passando esse dado. Porque o consentimento é uma obrigação que a lei prevê, e a falta do consentimento pode também trazer essa penalidade. Mari, só completando um pouquinho, e também acho que a gente tem que pensar em quem vai ter acesso à informação. Todo mundo da sua empresa precisa ter acesso a todos os arquivos, todas as pastas, tudo que você tem armazenado? Não, você precisa ter uma política implementada, e isso faz parte lá da governança, onde você vai definir quem acessa o quê, quem tem acesso a que informação e para quê. Para aquela função, ele precisa ter acesso a que tipo de informação? Quais os níveis de informação que ele vai poder ter acesso? Ele precisa ter acesso a tudo, a todas as informações do seu cliente? Isso vai ser significativo para ele? Isso impacta no trabalho dele? Então, complementando essas perguntas, e sempre se perguntar para quê, por quê, quem, onde eu vou armazenar, esse tipo de pergunta precisa ser cada vez mais recorrente na cabeça do empresário. Exatamente. Exatamente, eu acho que isso é muito bem colocado, e um outro princípio que a lei traz, e está de acordo com o que você está falando, é a questão do legítimo interesse. Eu tenho que demonstrar, se eu sofrer uma fiscalização do porquê que eu mantive dados que eu não estou mais utilizando, no caso dos currículos do McDonald's. Por que ele ficou com aqueles currículos tanto tempo? Por que ele ficou mais do que 5 anos? Se as vagas nem estavam mais abertas, né, para aquela função, qual é o legítimo interesse do empresário ficar com esse dado, né? Então, essas são perguntas, eu acho que é esses insights que a gente está querendo levantar para você que está nos assistindo, para você começar a refletir. Bom, então isso é LGPD e é com isso que eu vou ter que me preocupar.
Exato. E a ideia não é esgotar o tema, né, Gisela? A gente só quer aqui falar e trazer insights para que as pessoas pensem e não achem que também é tudo de ruim. Não, não é uma lei ruim, muito pelo contrário. A gente, como tomador do serviço, como pessoa natural também, a gente tem que se preocupar dos nossos dados estarem protegidos. Então, acho que não é uma lei de todo mal. Não, pelo contrário, gente. Eu vejo que a LGPD é uma grande conquista para nós como brasileiros, para nós que, no que diz respeito à garantia dos nossos direitos de liberdade, da proteção da nossa privacidade, dos dados, das nossas informações pessoais. Com certeza é um grande avanço para o Brasil aí, como nação, como perante, inclusive, as outras nações, que a gente já veio disso, dessa necessidade que a gente tinha que se inserir aí, que todo mundo já tinha e a gente estava ficando para trás, inclusive aos olhos do mercado aí econômico mundial, né? Se você for pensar bem, a gente está inserido num outro patamar aí, protegendo os dados dos nossos cidadãos. Exatamente. E para finalizar aqui, acho que é importante colocar que, se você já tem essa maturidade, já começou pelo menos a selecionar quais são os dados, que são os dados sensíveis, que são os dados pessoais, se você tem um sistema na sua empresa de vendas muito bem completinho, você já pode começar com uma política de privacidade, porque essa política vai ser obrigatória pela LGPD, né? Mas realmente, como a Gisela colocou na fala dela, precisa ter uma certa maturidade. Mas como é que começa essa política? Bom, realmente aí você vai precisar de ajuda. Dificilmente o empresário vai conseguir formar essa política sozinha, porque essa política ela está alinhada ao compliance, então é importante você contratar um advogado da área, né, e também ter a ajuda de um TI para que implemente essas políticas nas máquinas, né, na proteção desses dados, que são os dados digitais, dentro da sua empresa, né? E onde eu começo essas políticas? Bom, como a Ana falou, primeiro, alinhando seus contratos, né? Modificando, fazendo uma revisão não só dos contratos de trabalho, mas contrato com cliente, com parceiro, com fornecedor, para incluir cláusulas específicas sobre essa segurança de informação, tá? Porque é uma obrigação sua, mas também é uma obrigação do teu fornecedor, do teu parceiro, fazer essa proteção a esse dado, né? Um segundo ponto as plataformas de nuvem, tomar cuidado, não deixar tudo na nuvem, né? A gente fala, deixa alguma coisa no mundo offline, porque a nuvem, gente, pode ser hackeada, né? Então, se você deixa todos os seus dados dos seus clientes lá à disposição, né, dessas pessoas que têm aí uma visão maléfica desses dados e querem utilizar para outras situações, você pode ser penalizado com essas multas e ainda ter que avisar os seus clientes aí que, olha, eu vazei seu dado, deixei seu dado lá, não consegui proteger e eu vazei. Então, a imagem da empresa fica muito penalizada, fica feio, né? Você fazer uma situação dessa, né? E por último, o monitoramento, gente. O monitoramento vai ser daqui para sempre. Você nunca vai parar de monitorar os seus dados, né? Você vai fazer esse levantamento, vai fazer uma política, e essa política, como a Ana colocou, você vai estipular quais são os funcionários que têm acesso a quais dados, né? Isso tem que estar de acordo com o compliance da empresa, e depois você vai monitorar esses dados, né? Então, é importante você formalizar essa política. Esse é o passo inicial, é o pontapé aí para você começar a falar, eu estou em conformidade com a LGPD. É o que a Mariana falou, resta-nos agora, como empresários, fazer valer tudo isso aqui que nós falamos hoje, né? Então, assim, a minha dica para vocês é, estejam atentos, se organizem, busquem informação. Nós aqui do Empreenda, nós estamos à disposição de vocês, estamos aqui para isso mesmo, para poder auxiliar, para poder informar, para poder tirar todas as dúvidas que vocês têm a respeito da LGPD, a respeito desses contratos, né? E de outras dúvidas que forem surgindo aí pelo caminho. E já que vocês deram 2 dicas, eu vou dar a minha dica também. Vai ser um diferencial para a empresa estar em conformidade com a LGPD. Ela vai celebrar melhores contratos, ela vai poder estar à frente
dos concorrentes se ela tiver em conformidade com a LGPD. Então, comece o seu processo de adequação o quanto antes. Procure um profissional especializado, vá atrás de informação, tente aproveitar esse momento da retomada do seu negócio e olhe para essa questão também. Então, você vai olhar para o novo normal. A gente falou aqui a semana passada de home office, então você vai ter que adequar os contratos de trabalho, você vai ter que repensar a sua forma de gestão com os seus colaboradores, mas agora você também vai ter que olhar para como você trata a sua informação, para como que você tem isso mapeado dentro da sua empresa e que dado você vai coletar e para quê. Porque o seu funcionário, o seu prestador de serviço e o seu cliente vão encontrar nisso um diferencial. E isso, para efeito competitivo e para essa retomada pós-pandemia, vai fazer toda a diferença. É o que a gente fala do Oceano Azul, a gente aqui no Empreenda já tratamos nas nossas lives anteriores do Oceano Azul, e aí acho que é mais uma possibilidade, né, Ana? Você ser diferente, você achar o seu oceano, porque você tem lá um selo, como um selo de qualidade, selo de responsabilidade social, que muitas empresas buscam já essa situação para se diferenciar, para fazer até um marketing. Também acredito que aquelas que nós já temos aí questões de ISO, né, que vão estar qualificando a empresa que está adequada ao LGPD, as empresas que puderem demonstrar que elas estão em conformidade com essa lei, vão poder utilizar isso como marketing pessoal também, né? E é interessante porque o consumidor ele está preocupado com esse dado, com tanta notícia de dados vazando, ele também está preocupado. Então, ele vai procurar, principalmente no marketplace, numa compra de internet, aquela empresa que tem realmente uma segurança dos dados dele. E cada dia mais, né? E eu acho que, assim, quem está aqui assistindo essa live, esse nosso bate-papo, e quiser receber mais notícias e quiser participar e estar aqui presente na nossa próxima live da próxima quinta-feira, deixa aqui os seus contatos, preencha o nosso cadastro e, assim, a gente está pedindo autorização, já que a gente está falando de LGPD, preencha aqui o nosso cadastro para que você seja informado das novidades. Falou muito certo, hein, Ana? A gente já está pedindo aqui, o Empreenda Ló está pedindo o seu consentimento, tá? Para você deixar o seu e-mail. Está gravado isso. Com certeza. E, Ana, isso mesmo, a gente vai estar aqui com um conteúdo muito interessante na próxima quinta-feira. Nós estamos tratando dessa retomada, nós queremos ajudar você a se reerguer, a voltar a faturar, a não fechar o seu negócio, a não sofrer os impactos desta pandemia tão severamente, né? E na semana que vem nós vamos estar falando sim da retomada, mas agora com um olhar para as medidas preventivas, né? Muitos decretos municipais já estão permitindo a abertura quase integral de todos os setores da economia, mas como é que você vai voltar essa abertura? Que cuidados você tem que tomar, seja você que atende o público ou que não atende público, que presta um serviço e tem ali os seus funcionários. Então, nós vamos estar falando disso, das medidas preventivas gerais, voltadas para São Paulo, Paraná, para o Brasil inteiro, e aquilo que o Ministério Público pode fiscalizar e que você pode também aí perder um pouquinho de dinheiro. Então, vamos evitar isso e esteja com a gente, que a gente vai estar aqui trazendo dicas valiosas, não é, Gisela? Sem dúvida, Mari. Eu acredito aí que seguir aí as melhores práticas, gente, ajudarão com toda certeza os negócios a estarem aí um passo à frente nessa retomada. E é isso que nós esperamos e estamos aqui, podem contar conosco. Bom, meninas, acho que a gente vai ficando por aqui. Foi um prazer estar aqui com vocês de novo. Aliás, está sendo muito gostoso partilhar com vocês duas essas quinta-feiras e eu espero que a gente esteja aqui na semana que vem trazendo esse novo assunto que é super interessante. Eu proponho que a gente volte na quinta-feira aqui tomando um vinho, viu? Porque tá para chegar um frio aqui terrível aqui em Curitiba. Então, eu acho que, olha, ou um bom café ou um vinhozinho para a gente se esquentar. O friozinho já chegou, então eu aceito o vinho e vamos dividi-los com certeza na próxima. Combinadíssimo. Então, nos vemos aqui na próxima quinta com vinho. Gente, obrigada pela presença. Meninas, muito gostoso estar aqui com vocês e a gente vai se vendo por aqui. Ana, o prazer é nosso. Ana, obrigada. Obrigada, Mari. Prazer um beijo grande para vocês. Um beijo. Até a próxima.
Obrigada a todos. Tchau, tchau.